Fala galera, beleza? Estamos aí de novo para continuar daquele vídeo que estava lá com vocês, o surgimento da filosofia. Agora, meus amores, a gente vai para eles, os primeiros filósofos, a galera que estava ali, que começou a raciocinar nisso aqui. E, como eu falei com vocês na última aula, a gente são conhecidos, tá, gente? Só para colocar como os filósofos da physis ou os filósofos da natureza, entendeu? Os filósofos pré-socráticos. E o primeiro deles, o famoso Tales de Mileto. Eu chego para você aqui hoje, 2025, meu camarada, e falo, jovem aventureiro, o seguinte: tudo é água. Tu vai falar que água que você tomou, Alan, pra você mandar um negócio desse. Então, agora volta lá, século 6, 5 antes de Cristo, 2500 anos atrás, meu brother. Aí você vai entender o quanto essa frase, vou mostrar para você, foi revolucionária. Galera, por que filósofos da physis? Filósofos da natureza. Como eu falei com vocês lá na origem da filosofia, dá uma olhada aqui no canal, vai estar no card aí. O Heitor se vira para tacar isso no card aí. Galera, para vocês pensarem aqui, que é você procurar a explicação racional das coisas, a explicação racional do mundo. Ah, porque chove, porque Zeus quis. Tá, meu amigo, deixa chover porque ele quis. Mas o porquê ele quis, como que funciona? E aí você vai tentar fazer isso usando sua razão. Os pré-socráticos são filósofos da natureza que eles vão tentar procurar ali, claro, vão observar a natureza, observar o funcionamento do mundo e eles vão procurar através ali, claro, da empiria, da experiência, da observação, eles vão entrar ali no caso, olhar o fenômeno que a gente chama de arché. Escreve arché aí mesmo, você que vai fazer o Enem aí, meu jovem gafanhoto, escreve arché, mas no caso fala arché, beleza? Então vai ter ali, caso você ache uma vertente escrita com K, é do koiné, é um grego simplificado, não entra para vocês, cuidado, pode ser pegadinha temporal aí na cronologia filosófica dentro da filosofia, então cuidado, hein? Mas enfim, a arché, meus amigos, ali é o princípio original, ou elemento constitutivo, elemento originário, vai ter vários desses nomes, é o princípio utilitário, aquela partícula que fundou o mundo, vamos assim dizer. Qual é o elemento principal que constitui o mundo? Isso seria a arché, meus jovens. E ali o nosso querido amigo Tales, considerado lá na frente, que é outro, vai ter um vídeo aqui no canal do Aristóteles, como o primeiro filósofo, como o filósofo ali no caso, que abre aí a porteira. O Tales, gente, ele abre a porteira, porque, olha só, ele olha, ele começa a observar. A planta tem água. O cachorro bebe água. Eu, ser humano, você bebe água. Tudo tem água. Você cava um poço ali, vai ter água. Cava na terra ali, vai ter água. Então ele começou a observar. Olha como isso é absurdo. Agora você fala, pô, não é água. Tudo... Beleza, tem que mas não é água ali que é o elemento. Olha isso na época. Gente, o cara, pela primeira vez, olha como isso é revolucionário. O cara não pegou uma explicação mitológica, como eu já falei com vocês sobre mitos. Ele não pegou uma ideia, tirou de trás da orelha. Ele, através do estudo, da observação, ele falou, então, o elemento principal, o elemento constitutivo, a arché do mundo, o princípio originário, é a água. Por isso que a sua célebre frase, tudo é água. Ou seja, você, meu amigo, a gente, ó, bebe uma água. É água, eu juro. É água. É água. Olha como que isso muda. Século 5, 6 antes de Cristo. Não tinha o Google pra você digitar, não. Tudo é água mesmo. Não tinha, meu irmão. E aí você vê o quanto isso é revolucionário. Por isso que Tales é considerado por Aristóteles o primeiro filósofo. Beleza, galera? Meus amigos, e agora... Então, como eu falei com vocês, o Tales, gente, ele abre as portas. Tales, só para dizer, gente, Mileto, deixar uma coisa clara, não era o sobrenome Tales, não. Na filosofia, na época, na Grécia Antiga, ali, como eu falei com vocês, pré-socráticos, ali, séculos 5, 6 a.C., como eu falei, você usava normalmente a localidade da pessoa onde ela nascia ou onde ele se estabelecia como sobrenome. Então, Tales de Mileto, que é da escola jônica, da Jônia, no caso, Pitágoras de Samos, Sócrates de Atenas, beleza, galera? Então, não é um sobrenome da pessoa, o sobrenome aqui, não, agora é o Alan Mota, não, é um sobrenome ali da onde a pessoa se estabelecia ou da onde ela nascia ali ou ganhava notoriedade, beleza? E aí, por isso, não tem parentesco nenhum os nossos dois discípulos de Tales aqui. Como eu falei, Tales abre a porteira. Galera, coloca na cabeça de vocês, pela primeira vez, alguém está tentando explicar o mundo não com uma explicação mitológica, não com, não, está explicando através da razão,
da empiria. E aí que começa a ideia da ciência. Você começa, vai testar a teoria, vai colocar a prova. E através disso, começam aí, no caso, os discípulos de Tales, como eu falei, não tem nada a ver, mas o Anaxímenes, sim, é esse mesmo o nome desse rapaz. Quem chama Anaxímenes, irmão? Anaxímenes de Mileto e Anaximandro de Mileto. Meu Deus. Anaxímenes, seguindo a ideia ali de Tales, ele começa também, peraí. Tales falou que tudo é água, né? Não. O ar que é do mundo é o ar. Porque, ó, aqui tem ar. Tô respirando ar. Tudo tem o ar. Para ter alguma coisa precisar de água, você tem o ar antes. Então, tudo é ar. Tá vendo, galera, como que você começa ali a entender como que foi importante, por isso que os pré-socráticos têm essa importância dentro da filosofia, com os filósofos da física, né, os filósofos da natureza, e como que ali, já falei, o Tales abrindo caminho pra galera começar ali, ó, a entender ali, vamos tentar explicar isso através da razão. Então, galera, você vê como já vai essa continuidade aí do trabalho do Tales. E aí depois, gente, vem Anaximandro. Esse aqui eu gosto de fazer uma ressalva. Esse cara, pra mim, eu vou mostrar pra vocês, eu acho que ele foi o mais perto de acertar naquela época que a gente tem hoje. Vamos lá. Eles ali observando e tal, como eu falei, ó, o Tales falou que é água, o Anaxímenes falou que é ar. O Anaximandro olha e fala, mano, é o apeiron. Você fala, nossa, que bagaça é essa? Tá de sacanagem, né? Não, vamos lá. O que é o apeiron? Existe um elemento, o Anaxímenes falando, existe um elemento originário, um arqué, que eu não sei que elemento é esse, mas ele está em todo lugar. Ele é infinito. Ele está em tudo. Então, é o apeiron. Ah, não, então o cara viajou. O cara viajou, porque aí tá falando de alguma coisa mítica dos deuses. Olha a sutileza, meu nobre gafanhoto. Olha a sutileza. Ele tá usando a razão, ele não tá usando questão mítica. Ele tá dizendo que existe, ele não consegue definir esse elemento. Então ele dá o nome de apeiron, que é um infinito da língua grega da época deles, que está em tudo. O que eu falei que vocês são mais próximos? Olha o que a gente tem do estudo da ciência hoje do universo ser infinito. O cara escreveu isso há 2.500 anos atrás, irmão. Olha só, com observação, pensamento. Não é água, não é o ar. É coisa muito maior, tem coisa muito maior envolvendo isso tudo. E ele dá essa lógica do que seria aí para vocês o apeiron, essa lógica do universo, que esse elemento está em tudo e é infinito. Galera, e agora ele, nosso querido amigo Pitágoras de Samos, que você deve ter se arrepiado, assim como eu, professor de humanos, já me arrepiei aqui de lembrar aqui de, meu Deus, Pitágoras, por que você foi pegar essa ideia? Só lembrando, toda essa galera aqui era matemática, o Tales também, o Tales era, tem o teorema de Tales, tá? Não é só o Pitágoras, não. A maioria dessa galera, eles eram doidos, eu sei, eu concordo com vocês, eles eram matemáticos, a maioria dos filósofos eram matemáticos. Vamos ver aqui, daqui a pouco eu vou falar com vocês de dois aqui, o Demócrito e o Leucipo, que são, por exemplo, os fundadores da escola atomista, por exemplo. Então, para ir fundadores da química. Então, para vocês verem que essa galera tava meio surtada na época, eu sei. Mas, pô, vamos lá. Pitágoras, ele vai dizer que a arqué do mundo são os números. Não desliga o vídeo ainda. Vocês falam, pô, já veio o apeiron. Agora você me manda que é o número, brother. É o número. Porque Pitágoras dizia a seguinte frase, meu querido. Tudo é quantificado. Então a arqué do mundo são os números. A quantidade de palavras que eu falei com vocês, a quantidade de segundos que tem nesse vídeo, a quantidade de passos que você dá na sua casa, a quantidade de respiradas que você dá. Então tudo é quantificado, tudo pode ser processado e quantificado pela matemática. Então, para Pitágoras, lembrando, gente, ó, tudo usando a razão para entender esse elemento original do mundo, para ele tudo é quantificável, ou seja, para ele, então, a arqué seriam os números. E por que eu estou dando tanta importância em cada arqué? Depois o Heitor vai colocar para vocês de direitinho, galera. Dá uma pausa, mete um print aí para você que está estudando aí pro Enem e tal. Porque infelizmente, eu odeio decoreba, mas infelizmente aí você tem que lembrar qual que é a arqué de quem, caso cair na prova do Enem para vocês, tá? Alguns aqui são campeões, como o que eu vou falar com vocês agora.
Os dois caras aí de Mileto, Leucipo de Mileto, só que o outro se estabelece em Abdera, então é Demócrito de Abdera, então ó, Leucipo de Mileto, Demócrito de Abdera, beleza? E ambos aqui, no caso, vão falar sobre o átomo. O Leucipo vai falar que tudo é átomo, é indivisível. No caso, é o átomo que é a arqué do mundo, tudo vem do átomo. O Demócrito vai um pouco ali a mais e é o campeão do Enem, tá? O Demócrito é o campeão que vai cair, já caiu na sua prova do Enem, adoro o Demócrito. Da escola atomista, fundador aí da escola atomista da química. Você aí, meu jovem, que não gosta de química, já sabe quem você vai odiar, né? Então, o que acontece? O Demócrito, no caso, ele vai dizer que tudo são os átomos. E os átomos realmente estão em tudo ali, no infinito. Então, tudo ali é composto pelos átomos. O Demócrito tem uma curiosidade que eu sempre gosto de falar, galera. Que quando você também estiver estudando, coloca aí nas suas anotações. Pré-socráticos não quer dizer que eles viveram todos antes de Sócrates, que é um dos suprassumos aqui da filosofia antiga que a gente vai trabalhar aqui no canal. É que Sócrates foi tão importante, tão relevante, que existe uma filosofia antes do Sócrates e depois do pensamento do Sócrates. E o Demócrito, ele foi contemporâneo do Sócrates, acredita-se que ele morreu depois do Sócrates. Você vai falar, ué, então como assim? Que aqui é o pensamento, não a pessoa, entenderam? Ou seja, o pensamento do Demócrito ainda está antes, em questão de pensamento, de corrente filosófica que a gente chama, do pensamento socrático. Ele ainda não estava na linha do pensamento de Sócrates, apesar de ele ser contemporâneo e ter morrido depois do Sócrates. Beleza? Tomem cuidado com isso, muita gente tem esse erro aí na hora de entender. Pré-socrático, então, é o pensamento, filósofo da natureza física. Então, é um pensamento antes do pensamento socrático. Show? Vamos embora então. Galera, até aqui tudo bem, até aqui bonito, até aqui legal. Tá legal? Então, galera, só lembrando para vocês, Tales é água, o Anaxímenes é o ar, o Anaximandro, no caso, é o átomo. Ó, Demócrito, no caso, pode cair o Leucipo também, mas sempre vai vir junto com o Demócrito, o átomo e o Pitágoras, os números. E, galera, agora eu vou contar para vocês, se a gente fechar essa aula de pré-socráticos aqui, esse vídeo de pré-socráticos, a primeira grande treta filosófica. Nem só de flores vive a filosofia. A primeira grande desavença ali. Vieram dois caras que, além da arqué do mundo, claro que eles queriam ver a arqué ali, eles começaram a pensar além, onde já começa a mudar a filosofia, que vai nos dar os ganchos para as próximas aulas, que vão ser aí, inclusive, sofistas e Sócrates. Eles começam a entender que eles vão para o lado da ontologia, que é buscar a origem do ser. Não é só mais o universo, aquela filosofia que está olhando só o cosmos, a arqué. Por isso que os pré-socráticos são filósofos da natureza. Esses dois ainda se colocam como pré-socráticos, mas já começam a virar a chave e começam a entrar na lógica, como eu disse, da ontologia, essa origem do ser. E eles começam ali a perceber que tem uma ideia de quem nós somos, né, para onde vamos. E o nosso querido Heráclito, ele, como é Heráclito de Éfeso, ele vai ser o primeiro cara, ele vai falar ali que tudo é devir. Claro, a arqué dele é o fogo, tá, galera? Que tudo destrói, tudo transforma. Mas ele, ao olhar para a parte da origem do ser, não só agora do universo, a arqué agora olhando para o ser, ele vai dizer que, no caso, que tudo é devir. O que é devir? Devir é movimento, é mobilidade. Então, para ele, tudo é devir. E eles vão falar um negócio chamado alforrismas. Ou seja, o que é isso? São textos, uma frase às vezes, Nietzsche vai usar muito isso, vai falar de Nietzsche bem lá na frente. São textos curtos, às vezes uma frase sem sentido, mas que tem um impacto muito grande. Por exemplo, do nosso amigo Heráclito, que ele diz: você não se banha duas vezes no mesmo rio. Tá de sacanagem, Heráclito. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. Pois quando se entra nele novamente, não se encontra a mesma água. Oh, meu Deus, agora é o grande rio Nilo. E o próprio ser já se modificou. Verdade, ó. Gabriel. E mudou, agora é Clóvis. E voltou agora Gabriel de novo. E o Josias. Ah, não dá pra filosofar contigo, Gabriel. Claro que eu vou e tal.
aí é a questão do alforrismo para vocês. Você não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque você já não é o mesmo que se banhou antes no rio. As águas que se você banhou não são mais as mesmas, ou seja, tudo é movimento. Tudo vai ali mudar e evoluir, segundo Heráclito. Então, por isso que para ele, a arqué dele até é o fogo, que tudo destrói, tudo transforma. Mas ali no caso, tudo é devir, tudo é movimento. Agora, galera, aí nem tudo são flores. Esse daqui o Heitor vai adorar procurar aí a foto do rapaz. Ele é o grande galã, deixa eu botar com a foto assim, pensativo. Ele é o grande galã aí da filosofia, o nosso querido Parmênides. Parmênides vai discordar, por isso que eu falei, a primeira grande treta filosófica que a gente tem na filosofia, que vai dar uma travadinha na filosofia até chegar o nosso querido Sócrates ali, os sofistas, que ele vai, no caso, dizer, não, senhor. O ser é, e o não ser não é. É brincadeira, né? Porque para ele, ao contrário do Heráclito, que tudo é movimento, para ele não. Para ele o ser é, você nasce o que você é. Então, se você não é, você não tem como ser. Você nasceu aqui humano, não tem como ser cadeira. Entendeu? Então, para ele, falando bem chulamente para vocês, mas para ele aqui, você tem essa ideia de essência. Então, para Parmênides, a ideia, até a arqué dele, inclusive, é a imobilidade. Para ele não existe o devir. O universo tá aí, sempre foi. Você tá aí, sempre foi. Então, essa é a ideia deles. E aí começa esse grande embate filosófico. Depois você deixa aqui, ó, vamos colocar nos comentários, né? Quem é time, no caso, Heráclito, time Parmênides, no caso, aí, ó, deixa a treta rolar solta nos comentários. Mas para você colocar aqui, galera. Então, lembrando, aqui é a primeira ideia da origem do ser, que eles vão ter essa ideia da ontologia. Vamos falar, como eu disse, já o forrismo. Você vê que um fala, no caso, Heráclito, você não se banha 2 vezes no mesmo rio, ou seja, devir, é movimento. O Parmênides não. O ser é e o não ser não é. Outro também é o alforrismo para poder dar essa grande pancada aí para vocês ter esse grande. Então lembra, esse alforrismo é ali às vezes uma frasinha de efeito, uma frasinha curta, mas que tem toda uma potência filosófica ali para você refletir por trás, no caso dessa frase. Beleza, galera? Então, gente, esses aqui são os mais importantes, tem outros pré-socráticos também, mas que o Enem costuma cobrar, aí os grandes concursos costumam cobrar. São esses que eu coloquei para vocês. Eu espero que tenha ficado legal o vídeo aí, galera. Espero que tenha ficado aí, ó, na moral aí para vocês. Depois a gente volta. Depois vai ter também o surgimento da sociologia para vocês. Vai ter ainda o Sócrates, vai ter sofistas, Platão, Aristóteles, Platão, inclusive nosso querido Aristóteles, o de costas largas, por isso Platão. E galera, é isso. Tamo junto, valeu, um abraço.